26. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 139. Harmonioso autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site depois de se despedir de Shuna. Jiang Shen deu uma volta pela base. Agora que tudo estava no caminho certo, não havia muita coisa que ele precisasse fazer como chefe. Contanto que ele definisse a direção geral, havia outros para cuidar do resto. Por enquanto, tudo o que ela precisava fazer era transportar comida do mundo moderno. Por enquanto, as tarefas relacionadas às consequências da cruzada foram finalmente resolvidas. O problema com os humanos mutantes poderia ficar para a próxima primavera. Este capítulo do Apocalipse poderia finalmente ser revertido, e agora ele precisava retornar ao mundo moderno para cuidar dos mercenários. Antes de partir, Jiang Shen foi até o armazém e encontrou Wang Qin verificando suprimentos. A garota sardenta estava mais madura do que quando chegou, desenvolvendo um ar de profissionalismo. Ele se lembrava de que ela parecia um esquilo assustado. Com sua atitude constantemente ansiosa e notas excelentes em contabilidade, ele a designou para cuidar do depósito. Honestamente, Jiang Shen se sentiu feliz observando o crescimento de seus funcionários. Ao saber da intenção de Jiang Shen, ela pegou um tablete e relatou o status dos suprimentos na base. Organizamos os suprimentos que estão prontos para serem comercializados com a Rua 6. Não há muitos suprimentos de comida restantes e, com o ritmo de consumo atual, eles podem durar no máximo 10 dias, disse ela, preocupada. Os suprimentos foram cuidadosamente registrados em uma lista, tão precisa que cada saco de arroz continha a localização do depósito e o peso. O software completo também foi desenvolvido por Yao Yao, enquanto o jogo menor New Era foi entregue a do Yong Kong para uma atualização. Como ele era desenvolvedor de jogos, o jogo correspondia às suas habilidades. Yao Yao, além do software de gerenciamento de armazém, também instalou alguns gadgets mais interessantes para a base. Por exemplo, ela configurou o sistema de gerenciamento de trabalhadores usado por Luozian durante a construção, o sistema de controle das câmeras ao redor da base, bem como o sistema de patrulha por drones. Não precisa se preocupar. Eu cuido disso. E as armas de fogo? Foi fácil para ele cuidar disso depois que voltou ao mundo moderno. Ao ver a expressão confiante do chefe, Wang Qin sorriu e assentiu. Ela apertou mais alguns botões no tablete e abriu outra lista. Ele examinou rapidamente os itens da lista antes de Jiang Shen pedir que ela o levasse até o armamento. Ele levou cerca de 10 rifles Reaper, bem como um Sniper Ghost, uma caixa de munição e 10 granadas antes de retornar à base. Ele guardou os suprimentos no depósito e se aproximou da beira da piscina no quintal. Respirando fundo, começou a viajar. Quando ele abriu os olhos, estava deitado em uma cama macia. Ele se sentou e balançou a cabeça. Pegando o telefone, ligou para o número oculto de Robert. O telefone tocou 3 vezes antes de atender. Olá, amigo, como você está? Nada mal. Como vão os negócios? Jiang Shen não se preocupou com conversa fiada e foi direto ao ponto. Não se preocupe, o irlandês adora atuar. Risadas alegres podiam ser ouvidas à distância do outro lado. Já organizei tudo do lado do Kami. Quando você planeja ir embora? Reservei a passagem para amanhã. Mande o Nick embora. Nos encontramos em Veit. Ok, mas ele já está lá, então entre em contato com ele quando chegar. Enviei o itinerário para o seu e-mail, senhor presidente, brincou Robert. Depois de algumas brincadeiras leves, Jiang Shen desligou e, depois de pensar um pouco, ligou para o dono da loja de alimentos com quem ele tinha parceria. O produto ainda seria enviado para o mesmo depósito, e a remessa chegaria à tarde. Provavelmente era seu último pedido com eles. Assim que a fábrica de processamento de alimentos Xinlong se recuperasse, ele optaria por usar esse canal. Guardando o celular de volta no bolso, Jiang Shen se levantou e saiu do quarto. Uma mansão tão espaçosa, com apenas 2 pessoas morando lá dentro, parecia vazia. Ele pisou no caro piso de madeira. Observando a decoração delicada, Jiang Shen de repente se emocionou. Ele havia comprado aquela mansão há algum tempo, mas nunca havia tirado um tempo para apreciá-la, pois estava tão ocupado lidando com tarefas no mundo moderno e apocalíptico. Parecia que ele estava vivendo a vida em um ritmo muito acelerado. Talvez algum tempo depois ele tirasse férias.
Enquanto ele refletia, Jiang Shen entrou na cozinha. Ele empurrou delicadamente a porta de vidro da cozinha e viu Aesa de avental, concentrada em cortar vegetais. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto enquanto ele se aproximava e abraçava Aesa por trás. A figura serena ficou rígida, mas relaxou assim que percebeu quem era. Você voltou. Aesa sorriu gentilmente e inclinou a cabeça intimamente para esfregá-la no rosto de Jiang Shen. Você preparou a refeição para mim? O ano dessa garota estava ficando cada vez melhor. A tecnologia do futuro era realmente extraordinária. Ainda não, mas agora estou. Aesa sorriu e apertou suavemente a mão de Jiang Shen. Ela o levou para o lado e abriu a geladeira. O que você quer comer? Minha culinária melhorou muito. Eu quero comer você. Jiang Shen sorriu e soprou em seu ouvido. Com o rosto perfeito tingido de rosa, ela desviou o olhar, envergonhada. Perguntou baixinho, podemos esperar até depois da refeição? Depois da refeição? Você não quer transar aqui? Aqui. Um toque de ansiedade apareceu em seus olhos. Vendo seu olhar adorável, Jiang Shen ficou satisfeito e parou de provocá-la. Então terminou a frase com o mesmo sorriso irônico. Quero comer você. Seus pratos. Aesa congelou e então, com raiva, deu alguns socos leves no peito de Jiang Shen antes de sair do abraço. Hoje comeremos peixe frito. Foi uma das poucas vezes em que ele se sentiu o chefe da família. Ele não interrompeu mais Aesa enquanto ela cozinhava, pois não queria comer pratos cozidos demais. Ele afundou no sofá da sala e relaxou enquanto assistia a um filme de Hollywood em seu home theater que custou 10.000 RMB. Não era tão sofisticado quanto o do Paradise Island Hotel, na Sixth Street, mas era uma experiência diferente. Era a vantagem de ser rico. A maioria das pessoas usava o laptop para assistir a um filme em 720p, e algumas gastavam dinheiro para assisti-lo em IMAX ou 3D. Mas o verdadeiro luxo era desfrutar de uma experiência cinematográfica de nível cinematográfico no conforto da sua casa, sem as crianças irritantes. Ficaria ainda melhor com um pouco de pipoca. O filme terminou exatamente ao meio-dia. Aesa pôs a mesa com maestria antes de chamar Jiang Shen para jantar. Um almoço completo. No centro, havia um prato de peixe frito temperado com sopa roxa e cebolinha. Foi Aesa quem pensou em combinar pratos da culinária do Oriente Médio. Sem dúvida, a estética era soberba e o sabor, efêmero. Uau, sua comida está ficando cada vez melhor. Jiang Shen levantou o polegar e exclamou. Aesa sorriu suavemente. Contanto que você goste. Como você tem estado? Muito bom. O ambiente aqui é tranquilo, exclamou Aesa. Ela baixou a cabeça para olhar os utensílios à sua frente e disse baixinho, igual ao paraíso. Um pouco perdido, Jiang Shen observou o rosto de Aesa, mas as palavras que ele estava prestes a dizer ficaram presas em sua garganta. Percebendo a hesitação de Jiang Shen, Aesa ficou confusa e inclinou a cabeça levemente para olhá-lo. Estou apenas incerto agora. Jiang Shen suspirou, dizendo com um sorriso preocupado. Eu planejava levá-lo para a Ucrânia amanhã, mas como você acabou de escapar da guerra, provavelmente odiaria voltar para lá. Aesa levantou-se silenciosamente e caminhou até ele. Ela o envolveu em seus braços e pressionou delicadamente o rosto contra o dele. Eu sou sua. Estou disposta a me tornar sua espada, a lutar por você. Se precisar de mim, não hesite, apenas me use. Nunca pensei em você como uma ferramenta, disse Jiang Shen suavemente, colocando as mãos sobre as dela, e nunca usei ninguém. Se você sente repulsa por armas, não precisa se forçar. O resto foi bloqueado. O silêncio durou um breve momento antes de Aesa remover o dedo. Se eu achasse armas repulsivas, nunca as teria usado na realidade virtual. Essa coisa não pertence aqui, certo? Jiang Shen não ficou surpreso, mas seu sorriso ainda era um pouco forçado. Você sabia? Embora o humano mutante que apareceu do nada já devesse ter exposto algo, Aesa nunca perguntou, então ele nunca teve a oportunidade de explicar. Aesa sentiu. Esse treinamento. Depois de concluído, você desbloqueará novas armas e novos materiais de treinamento, incluindo rifles mais potentes e até rifles sem balas. Sem balas? É um rifle Gauss. Yong Kong interpretou mal as palavras de Jiang Shen.
Ele queria que Jiang Shen adicionasse um limite ao sistema de realidade virtual para incluir apenas armas existentes entre os anos 2000 e 2020. Mas do Hong Kong, em vez disso, projetou um modo de jogo que desbloqueava níveis gradualmente à medida que o treinamento prosseguia. Tanto faz. Se a ESA, quem sabe, não há com o que se preocupar. Sentindo a confiança na temperatura do corpo dele, a ESA fechou os olhos gentilmente. Amanhã iremos para a Ucrânia. Como a IESA não sentiu repulsa, seria pretensioso agir de forma incerta sobre essa questão. MHMM. A IESA sentiu. Você sabe usar uma sniper? A Ghost Sniper. Sim. Ela treinou para manejar aquela arma no sistema de treinamento de realidade virtual. Quando chegarmos a Kami, preciso que você me proteja nas trocas. Como estamos em uma área sensível e o parceiro de negócios não é um alvo comum, talvez você precise entrar em combate com alguns atiradores de elite das forças civis. A ESA sorriu e pressionou seu dedo máximo contra os lábios de Jiang Shen. Você é super protetora. Eu não sou mais pequena. Ao ouvir isso, Jiang Shen pensou por um momento antes que um sorriso aliviado aparecesse em seu rosto. Você tem razão. Aproveitando o momento de tranquilidade, Jiang Shen de repente pensou em algo e se aproximou do ouvido de Aesa. Falando nisso, é depois da refeição. Ela se lembrou da promessa que fez a Jiang Shen na cozinha e corou novamente, abaixando a cabeça timidamente. MHMM, vamos voltar para o quarto. Não. É? De volta para a cozinha. Era uma risada maligna. Isso mesmo, incrivelmente maligno. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 140, chegando em Veit Aeroporto Internacional Boris Boer. Um jovem vestindo um suéter preto, calças casuais e uma mochila olhou ao redor do aeroporto vazio. Qual é o seu propósito em vir para Kami? Um homem de meia idade uniformizado olhou para cima e olhou para ele mais algumas vezes do que o normal, enquanto mexia no passaporte em mãos. Rosto asiático, 2 anos atrás, não seria raro. Mas agora, qualquer rosto estrangeiro vale a pena uma olhada mais de perto. Viajar. O homem sorriu e expôs seus dentes brancos. O oficial de meia-idade ficou claramente chocado ao olhar para ele de forma estranha novamente. Espero que você aproveite sua viagem. O passaporte estava em ordem. O policial não disse nada, carimbou mecanicamente e o liberou. Ufa! Saindo do aeroporto, Jiang Shen se espreguiçou relaxadamente e observou a rua desconhecida. O céu de Veit estava limpo. Sol brilhante, céu azul claro, rua limpa e árvores imponentes. A arquitetura em estilo barroco e bizantino era visível por toda parte. Os muros de tijolos coloridos lembravam uma pequena cidade medieval. Além dos postes de luz e das placas de estilo moderno, a vibração de uma rica cultura estava presente em toda a cidade. Ele ouviu dizer que os ex Lugansk estavam em guerra, mas as chamas da guerra obviamente ainda não haviam se espalhado para cá. Mesmo assim, as ruas pareciam vazias. Jiang Shen ficou desapontado por não poder testemunhar a beleza infestada de Kami, como diziam os rumores. É claro que o objetivo da viagem não era ver belezas. Não demorou muito para que um veículo particular parasse na frente dele. A janela se abriu e uma cabeça com o nariz vermelho espiou. Você precisa de um táxi. Jiang Shen mal entendia o inglês com sotaque russo. Claro, leve-me ao hotel Purimir. Ao ouvir isso, o motorista também olhou para ele mais algumas vezes. Embora o inglês com sotaque de Jiang Shen fosse difícil de entender, como um morador local, ele entendeu facilmente as palavras Premier Hotel. Somente os ricos podiam pagar por esses hotéis 5 estrelas. Jiang Shen abriu a porta, sentou-se no banco do passageiro da frente e colocou o cinto de segurança. O robusto motorista de Canyon ligou o carro e partiu suavemente. Ele ouviu dizer que, para andar em Kami, a primeira coisa a fazer era definir o preço. Ou seria enganado. Uma corrida que custava apenas a 30 pode acabar custando 150 ao chegar ao destino. Mas Jiang Shen não se importou, pois era um troco para ele. Conte-me sobre Veit, o que é divertido aqui. Jiang Shen começou a conversar com o motorista ao seu lado. A rua central e a praça independente não são lugares ruins. São ótimos para fazer compras e passear. O motorista também era falante. Ele segurava o volante e começou a contar a Jiang Shen sobre os pontos turísticos de Veit. Se você se interessa pela história e cultura do lugar, pode dar uma olhada na Golden Gate,
onde muitos turistas gostam de tirar fotos. E também no Museu Memorial na margem direita do rio Dnieper. Quando começaram a falar sobre os pontos turísticos históricos, o rosto rígido e desgastado pelo tempo assumiu uma expressão orgulhosa. Ah, você poderia me falar sobre o Museu Memorial? Jiang Shen ficou bastante interessado. Embora seu destino para esta viagem fosse Oesk, no leste, e ele provavelmente não teria tempo para explorar esta bela cidade, seria legal ouvir a perspectiva de um morador local. Mas, por algum motivo, quando Jiang Shen perguntou sobre os detalhes do Museu Memorial, uma expressão sombria pareceu tomar conta do rosto do motorista. Para relembrar a vitória da defesa do país. Nossa, lembro quando eu era jovem, era lindo. E agora? Acho que este lugar não é ruim. Jiang Shen olhou pela janela. O clima estava agradável, o sol estava forte, um ótimo lugar para explorar. E absolutamente terrível, disse o motorista, sem emoção. Pessoas armadas divididas em dois lados, e os inocentes presos no meio. Na época em que os soviéticos governavam, este lugar não era assim. Jiang Shen olhou para ele, mas não continuou com o assunto. Para os moradores locais, parecia um assunto que causava remorso. O livro didático que ele havia aprendido parecia fornecer uma visão simples, em preto e branco. Essa era a única perspectiva que ele via sobre todo o evento. Ele se lembrava vagamente de que, quando a estátua de Lenin foi derrubada, os cidadãos de Cannes comemoraram. Foi realmente chocante quando Veit acolheu a democracia. Os rostos das pessoas estavam aplaudindo. Quem realmente os representou? O silêncio durou apenas um breve momento antes que o motorista falasse novamente. É sua primeira vez em Cannes? Isso mesmo. Jiang Shen sorriu. Depois de hesitar por um momento, o bondoso motorista continuou. A segurança da Veit é realmente terrível. Muito pior do que o que Poroshenko descreveu. Todos os dias, inúmeros estrangeiros como você são assaltados. E, claro, moradores locais também. Terei cuidado. Jiang Shen sorriu sem se comprometer. Roubo. Ele não achava que ninguém neste mundo seria capaz de vencê-lo. Ao ver a expressão despreocupada de Jiang Shen, o motorista não disse nada. Ele já havia feito a sua parte, alertando-o. Além disso, alguns policiais podem causar problemas por causa do seu passaporte. Nessas situações, a maneira mais fácil é pagar os dólares sem a ele, ou simplesmente insistir que não ouviu falar dessa lei e exigir que você entre em contato com a embaixada antes de pagar a multa. Vou tomar cuidado. Diante do alerta bondoso do motorista, Jiang Shen aceitou alegremente. O carro chegou ao seu destino. Ao sair do carro, Jiang Shen deixou $100 no banco e sinalizou que não precisava de troco. O motorista não recusou, mas pareceu grato pelo gesto. Os dias estavam ficando cada vez mais difíceis. $100 para Jiang Shen podia não ser nada, mas para ele era uma quantia considerável de dinheiro. Jiang Shen carregou sua mochila para dentro do hotel e mostrou sua confirmação na recepção antes de pegar a chave. O Hotel Premier era luxuosamente decorado. A estrutura quadrada e vertical, gigante, demonstrava a filosofia da arquitetura russa, e a decoração e a iluminação europeias transmitiam uma sensação de beleza advinda de seus detalhes. Seu quarto de hotel ficava no último andar, a suíte presidencial mais cara. Mas era muito mais barato em comparação com o Sheraton em Sanya, já que uma noite custava apenas 2.200 RMB. O hotel tinha um conjunto completo de comodidades, com cassino, bar, sauna, piscina externa, academia, piscina coberta e spa. Mas, como o objetivo da viagem não era férias, ele não teria tempo para aproveitar essas comodidades. Ele carregou a bolsa até o elevador, foi até o último andar e caminhou até o quarto que lhe pertencia. Nem preciso dizer que Jiang Shen parecia deslocado ali. A maioria dos moradores eram homens de terno. Seu traje casual no último andar, repleto de suítes presidenciais, parecia estranho. Mas quem se importava? Poder morar ali provava sua capacidade financeira. No momento em que Jiang Shen tirou uma chave, uma bela loira, de olhos azuis e corpo deslumbrante se aproximou com um sorriso alegre. Você precisa de serviço? Surpreendentemente, embora ela gaguejasse um pouco, ela falava. Mas depois de pensar um pouco, Jiang Shen praguejou mentalmente. Quantos concidadãos ela serviu para conseguir falar tão bem? Não, obrigado,
Jiang Shen sorriu cortesmente e rejeitou a oferta. Se estivesse de férias, Jiang Shen, sem padrões, não se importaria em ter alguns casos íntimos com a beldade estrangeira. Mas, como tinha negócios a tratar, precisava resistir à tentação. Ela olhou para Jiang Shen com surpresa. Em sua memória, raramente milionários vindos de An se recusariam a ter um caso íntimo com ela. Mas não disse muito mais. Sorriu e saiu com passos elegantes. Jiang Shen tocou seu nariz levemente quente enquanto abria a porta. Ele acendeu as luzes. Jiang Shen jogou a sacola na cama e foi direto para a janela enquanto fechava as persianas com cuidado. Ele tirou um dispositivo do tamanho de um relógio da bolsa e o colocou no criado mudo. Ele achou que seria muito idiota usar um pen toda vez que precisasse contra-monitorar, então Jiang Shen conversou com o Liao Liao, e ela usou peças eletrônicas recicladas para criar um dispositivo anti-monitor. Uma vez aberta, todas as câmeras em um raio de 20 metros seriam afetadas. A tela seria bloqueada com uma imagem do instante em que a máquina foi ligada. Incluindo comunicação, qualquer tentativa de comunicação fora da lista de permissões seria bloqueada. Embora possa ser redundante, é melhor prevenir. Ele pegou o telefone. Jiang Shen ligou para a ESA, que saiu primeiro. Como está ao seu lado? Cheguei à área rural de Oesk. Segundo plano, os dois seguirão para Cannes separadamente. Além de pegarem voos diferentes, a ESA também chegará um dia antes na área rural de Oesk, controlada pelas forças do governo. Embora Jiang Shen ainda estivesse preocupado, a ESA o tranquilizou. No sistema de treinamento de realidade virtual, ela recebeu nota em treinamento de atirador de elite. Com a ajuda da vacina genética e de armas sofisticadas que ultrapassavam em muito a era atual, não havia necessidade de se preocupar. Talvez, assim como a IESA disse, às vezes Jiang Shen pode ser um pouco superprotetor. MHMM. Vou encontrar o Nick amanhã e depois vou para o ESC. Vou te enviar meu itinerário. Fique em segurança. Então, Jiang Shen desligou o telefone. Ele espiou o céu claro e pequeno. Jiang Shen se espreguiçou e tirou o laptop da bolsa. Conectou ao Wi-Fi e abriu seu e-mail. Menor remetente, Robert. Informações, Marcano, masculino, 36 anos. Oficial das Forças Governamentais, patente de coronel, brigadeiro da 92ª Infantaria Mecanizada. Nota, confidente do atual presidente. Corrupto. Ele olhou fixamente para a palavra corrupto enquanto um sorriso duvidoso aparecia no rosto de Jiang Shen. Um ouro post-apocalíptico capítulo 141, Chama do Caos. Cannes, localizado na Europa Oriental, era o maior país em extensão territorial da Europa, além da Rússia. Formou-se com a dissolução da União Soviética em 1991. Devido ao solo fértil, Cannes foi o terceiro maior país exportador de grãos do mundo, conhecido como o celeiro da Europa. Ao mesmo tempo, Veit levou a coroa para o top 10 Cidade das Belezas, selecionado pelo mundialmente popular Menor Tourist Digest. Comida e beleza. Era um lugar lindo. Mas a fumaça da guerra lançou uma sombra sobre este lugar mal treinado. A raiz do desastre foi enterrada durante a Revolução Apressada de 1991. Em 9 de janeiro de 2014, um conflito chamado Revolta Civil levou o país à agitação política. Na noite de 29 de março de 2014, a Crimeia adiantou seus relógios em 2 horas, usando oficialmente o horário de Moscou. Como uma bandeira, cidades do Oriente logo a seguiram. Oesk e Lugansk declararam independência, o que deu início oficialmente à Guerra Civil. Para ser mais preciso, sou bielorrusso, mas passei a infância em Cannes. Meu pai era soldado soviético e conheceu minha mãe em Veit. Nick tinha um cigarro na boca enquanto segurava o volante. Esta manhã, Jiang Shen saiu do Hotel Premier e pegou um táxi até o local combinado para encontrar Nick. A caminhonete foi comprada em um brechó local e eles estavam dirigindo pela rodovia em direção ao Oesk. Então, você fazia parte da força governamental? Jiang Shen perguntou casualmente. Você poderia dizer isso antes. Nick torceu a boca. Mas a formação já se foi, então você poderia dizer que sou um desertor. A força do governo é fraca. Muito fraco. Nick soprou um anel de fumaça e olhou perplexo para o caminhão que acabara de passar. Estava cheio de soldados feridos da linha de frente. As habilidades de combate dos soldados estão em frangalhos,
E os oficiais estão corrompidos até a medula. O mais importante é que ninguém quer lutar por este país. O leste de Kani era a antiga fronteira entre a União Soviética e a OTAN, e dentro do arsenal havia centenas de toneladas de bombas, minas, balas e outras armas de fogo deixadas pelas antigas regiões militares soviéticas. Até então, o exército de Kani ainda utilizava armas de fogo gratuitas. E, por causa disso, a indústria de defesa nacional de Kani regrediu a um ponto assustador. O Batalhão de Defesa Nacional Ponex do Exército de Kani chegou a arrastar para a linha de frente o obus de 122 mm, usado como salva por anos em Vietnã. O caminhão blindado de transporte de dinheiro estava sendo usado como veículo blindado. Ao mesmo tempo, a falta de financiamento militar também diminuiu a vontade de lutar dos soldados. O salário de um comandante de companhia é semelhante ao salário de um soldado cazaque, que equivale a 1.500 RMB. Nem mesmo comparável ao de uma garçonete em um restaurante. O salário não era suficiente para sustentar a família. Os soldados eram mal treinados. Vender ilegalmente as armas armazenadas para ganhar dinheiro tornou-se uma tendência dentro do exército. Era satírico que muitas armas estivessem sendo destruídas na linha de frente e, sem a possibilidade de reabastecer o equipamento, um cidadão comum ainda pudesse comprar um veículo blindado por $10.000. Esse era o status quo atual do exército Kani. A força civil, no entanto, estava bem equipada e tinha moral elevado. Possuía potente poder de fogo e força blindada. A guerra durou quase um ano, e a força civil não sofreu nenhuma escassez de munição. O bombardeio em larga escala deixou o exército de Kani em constante dificuldade. Segundo relatos, as 36.000 forças civis possuíam 8.000 armas pesadas russas avançadas, também baseadas em satélites do EUA. Tropas estacionadas na fronteira russa de Kani auxiliaram a força civil o tempo todo. Se todos lutassem pelo país, eu não estaria aqui. Jiang Shen deu de ombros. Pelo menos para aqueles com habilidade, que lutem pela força a qual juraram lealdade. Se armas pudessem ser compradas, então humanos não seriam nada difíceis. Embora, em princípio, um soldado ativo de um país não pudesse ser vendido a alguém como mercenário, isso era apenas em princípio. Se tanques pudessem ser vendidos, o que mais não poderia ser? Outro ponto a ser observado é que Jiang Shen não comprou um tanque porque os tanques do futuro não consumiam petróleo. Em vez disso, usavam uma grande barra de combustível semelhante à blindagem de energia, enquanto os tanques levitantes usavam baterias. Outro motivo era que a blindagem moderna era muito fina. O material utilizado não era nem remotamente comparável. Sem exagero, o veículo blindado da base Fishbone era comparável em resistência à blindagem ao tanque primário Frankberg 2A6. É claro que a discussão não inclui o efeito do ângulo de impacto na penetração da blindagem. Jura lealdade? Não se trata de ser digno ou não, ninguém está disposto a lutar. Mas a comissão que você está disposto a pagar é atraente, e o limite de 10 anos não é muito severo. Pelo menos, se lutarem por você, poderão se aposentar na Europa com o dinheiro. Nick sorriu. $1 milhão, o suficiente para aproveitar o resto da vida com conforto. A caminhonete seguia relativamente estável pela rodovia, e uma fumaça preta podia ser vista vagamente de longe. O local ficava bem perto da linha de frente, mas a região ainda era considerada segura. Mas então, o carro da frente parou. Engarrafamento. Nick franziu a testa e parou o carro também. Colocou a ponta do cigarro no cinzeiro, saiu e caminhou até o carro da frente. O que aconteceu na frente? Não sei, o carro da frente parou, então eu tive que parar também. Um homem eslavo saiu do carro com uma expressão de desorientação no rosto. Os carros atrás buzinavam alto, tentando extravasar a raiva. Os desavisados saíram dos carros e foram na ponta dos pés para ver o que estava acontecendo na frente. Certo, amigos, não fiquem ansiosos, por favor, voltem para seus veículos. A força especial está cuidando de um pequeno problema, por favor, mantenham a calma. Um soldado camuflado caminhava na frente enquanto batia no teto de cada carro, sinalizando para que todos mantivessem a calma. Quero saber o que aconteceu lá na frente, gritou um motorista gordinho da janela. Uma bomba abriu um buraco no meio da rua, mas não detonou. Para garantir que ela não exploda você quando passar por ali, estamos tentando desarmá-la. O soldado deu de ombros enquanto se encostava no carro.
Para ser honesto, seu olhar relaxado certamente fazia as pessoas se sentirem calmas. Ele é preguiçoso, fica na área segura depois de denunciar. Já fiz isso algumas vezes, Nick brincou, xingou. Ao ver o rosto jovem, sentiu como se estivesse vendo o jovem ele. Jiang Shen olhou para ele surpreso. Achava que Nick era do tipo que sempre era meticuloso, porque não valia a pena lutar por isso. Ele pensou sobre isso, mas entendeu imediatamente. É comum ver essas bombas. Jiang Shen olhou para o soldado relaxando enquanto perguntava a Nick. Muito comum. Nick, que estava sentado no banco de trás do carro, acendeu outro cigarro para perder tempo. Ambos os lados estão desperdiçando armas de fogo soviéticas, mas essas coisas já passaram da data de validade. Veja o míssil tático Dochu, com apenas 10 anos de vida útil, por exemplo, depois que ele sai da plataforma de lançamento, você nem sabe para onde ele vai voar. O soldado encostado no carro conversava com o motorista com um sorriso no rosto. Ele também pegou um cigarro que lhe foi entregue. As sobrancelhas de Jiang Shen se contraíram. Ele estava preocupado com a capacidade do exército Kami. Se fossem esses idiotas, ele não os desejaria, mesmo que estivessem livres. Percebendo a preocupação de Jiang Shen, Nick sorriu e falou. Provavelmente um novo recruta. Ontem ele podia ser eletricista, e hoje ganhou um fuzil para patrulhar a linha de frente. Adaptar-se é difícil. Neste lugar, tudo é possível. E quanto ao treinamento de recrutas? Perguntou Jiang Shen, perplexo. Sem dinheiro ninguém queria fazer isso. O cara que vamos encontrar, Marcanov, é um cara legal. Ele não vai usar gente desqualificada para substituir gente boa. Há muitos combatentes no exército Kami. Veja o exército em que eu estava, por exemplo. Embora 6 em cada 10 fossem recrutas, os 4 restantes eram ótimas pessoas. Principalmente o cara do Cossack, que atirava muito bem. Jiang Shen ficou em silêncio por um breve momento enquanto pensava em outro problema. Agora, ele está disposto a trazer os combatentes do exército. Por que não? Nick deu de ombros. A guerra não vai ser decidida por 1 ou 2 soldados. Principalmente porque você está pagando o suficiente. Para o sujeito Marcanov, o suborno de Jiang Shen também era de $1 milhão, pagável em ouro. A única coisa que ele precisava fazer era escolher as pessoas certas, assinar alguns contratos e fornecer alguns relatórios faltantes. De repente, uma explosão ensurdecedora rompeu a distância. Uma fumaça densa subia, e as pessoas observavam o caos de longe, enquanto começavam a xingar assustadoramente. Algumas pessoas pegaram seus celulares e começaram a gravar. O soldado ficou claramente atordoado pela explosão enquanto olhava fixamente para a rodovia à sua frente. Depois de muito tempo, o soldado olhou para o motorista de cano com quem ele tinha acabado de conversar. Talvez nossos camaradas a tenham detonado a bomba com sucesso. Os carros da frente começaram a se mover gradualmente. O perigo já estava aliviado. De qualquer forma, uma bomba não poderia explodir 2 vezes. Ao ver isso, Nick também ligou o carro. O lado bom é que não havia muitos carros na estrada, para começar. Então, não causou um bloqueio enorme. Quando passaram pelo assustador buraco da bomba, Jiang Shen viu vestígios de restos sangrentos. Parece que o método de detonação da força especial é bastante único. Ao ouvir isso, Nick abriu um sorriso. Suas palavras tinham um tom satírico. Força especial? A única força digna desse nome já desertou para a Rússia. Enquanto os dois conversavam para matar o tempo, uma van branca os seguiu. O vidro fumê bloqueava a visão do interior do veículo. Se Jiang Shen visse a pessoa sentada no banco do passageiro, teria ficado chocado. A bela loira, de olhos azuis e corpo deslumbrante, a mesma mulher que conversou com ele ontem à tarde. A única diferença era que o vestido sedutor e exposto havia se transformado em um sobretudo preto, mais adequado para o combate. Aqui é Silver Fox. A tarjeta entrou em Oesk. Roger, aqui é o Vulture. Continue com o plano B. Entendido. Os lábios vermelhos vibrantes esculpiram um sorriso travesso e demoníaco. Um ouro post-apocalíptico capítulo 142. Claro que não ao entrarem na área rural de Oesk, a estrada subitamente ficou acidentada. A confusão completava a paisagem ao longo da rua. Num piscar de olhos, Jiang Shen chegou a ter a sensação de estar no apocalipse. Sob os escombros, havia sinais de vida.
Os sem-teto construíram tendas temporárias sob os destroços que eram seus lares e olhavam com olhos ferozes para os soldados Kami. Eles continuaram em frente enquanto as condições da estrada pioravam ainda mais. Nick teve que estacionar ao lado de um prédio civil para ligar para Markanov. Não demorou muito para que um soldado com um rifle os encontrasse. Boris, segundo tenente. O rapaz de cabelo curto viu Jiang Shen e imediatamente o saudou. O general Markanov me enviou para cumprimentá-lo. Jiang Shen. Jiang Shen disse seu nome e apertou sua mão. A mão estava cheia de calos, o que revelava que ele era um soldado experiente. Ele retirou a mão e Boris assentiu. Por favor, siga-me. Ele tirou uma mala preta do carro e fez sinal para que Jiang Shen e Nico seguissem. Mas o que eles não sabiam era que aproximadamente 400 metros de onde estacionaram, havia um corpo. O uniforme e o equipamento foram retirados, e a pupila dilatada com um assustador buraco de sangue na testa. Veículos blindados e destroços de tanques estavam na beira da estrada. Era uma zona de fogo cruzado. Na rua deserta, uma garota silenciosa passou. Ela estava coberta de preto. Seus lábios finos estavam expostos sob o capuz. Havia um estojo de violão atrás dela, como um músico passeando pelas ruínas. Ela levantou a manga da mão direita, e um computador parecido com um relógio piscou luzes fracas. Esse foi o Empresa Pública. Na tela, havia um mapa da área. Usar ondas para criar mapas táticos era uma das funções incríveis do Empresa Pública. Ontem, a esta hora, ela já havia caminhado por toda a área. O ponto azul no mapa era a localização do sensor que Jiang Shen carregava. Estou aqui, Aesa murmurou enquanto caminhava em direção ao apartamento residencial meio destruído. É muito perigoso lá. Foi atingido por uma bomba há poucos dias e pode cair a qualquer momento. Um refugiado rastejando na lateral tentou avisar a garota, mas ela apenas olhou para ele antes de sacar uma pistola. O refugiado levantou a mão horrorizado e recuou. Deixar. Talvez ele entendesse o inglês de Aesa, pois a pessoa recuou alguns passos. Então, vendo que ela não tinha a intenção de atirar, ele fugiu imediatamente. Vendo as pessoas irrelevantes irem embora, ela sacou a pistola e carregou a caixa da guitarra escada acima. Aesa se moveu agilmente pelas escadas quebradas enquanto chegava sem esforço ao último andar. Assim como ela aprendeu no sistema de treinamento de realidade virtual. Ela abriu a caixa da guitarra, tirou as peças do rifle de precisão e montou o rifle habilmente. Depois de alguns ajustes, Aesa pegou uma camuflagem urbana e a colocou nas costas. Deitou-se no chão empoeirado e preparou o rifle de precisão Ghost, de aparência futurista. Aesa pronta, como se estivesse falando sozinha, Aesa murmurou no chão. MHMM. Espere meu pedido. Jiang Shen estendeu a mão para tocar sua orelha e aproximou seu pulso dos lábios para sussurrar. Boris caminhou na frente para liderar o caminho. Nick seguiu e examinou os arredores sem dizer uma palavra. Jiang Shen parecia bastante relaxado, como se não entendesse que estava na linha de frente. A estrada acidentada e lamacenta tinha tábuas de madeira alinhadas, com 2 metros de altura, ao longo da lateral, criando uma cerca temporária. Na parte da frente, essa coisa é usada para obstruir a visão do atirador ou tiros inesperados. Quanto tempo? Jiang Shen examinou o tanque parado na estrada enquanto perguntava casualmente a Boris na frente. Logo, estará na frente, Boris deu uma resposta vaga. Ah, posso te fazer uma pergunta pessoal? Jiang Shen caminhou até ele e sorriu. Claro, desde que não envolve informações sensíveis. Sua posição na 92ª Infantaria Mecanizada é... Pelos calos em suas mãos, esse cara deve ser um grande soldado. Atualmente, guarda pessoal do General Markanov. O inglês de Boris era fluente. Ele conseguia entender o inglês com sotaque de Jiang Shen, que mal passava do nível 6 do teste de proficiência. Ah? Então você deve ser um bom atirador. Jiang Shen olhou para ele surpreso. Nada mal. Boris não pareceu querer continuar no assunto, mas fez uma pausa e acrescentou, sou sobrinho dele. Os três continuaram por mais um pouco, mas nesse momento Nick começou a observar a estrada, ergueu as sobrancelhas e então parou. O homem quieto interrompeu abruptamente, a 92ª Infantaria Mecanizada já avançou até aqui. Claro que não. Boris deu de ombros e disse algo que os dois não entenderam. Nick teve a reação mais rápida,
levando a mão à cintura imediatamente. Mas Boris, claramente preparado, estava um passo à frente e apontou o rifle para ele. Sugiro que não se mova. Sem contar a arma na minha mão, tenho uma apontando para você a centenas de metros de distância, disse Boris despreocupadamente, mas olhando para Jiang Shen. Sinto muito, Sr. Jiang, alguém quer falar com o senhor. Quem? Jiang Shen sorriu, com o mesmo tom despreocupado. Obviamente, esse Boris era falso. Marcano provavelmente enviou alguém para cá, mas foi morto e substituído por esse Boris. Embora estivesse preparado para problemas, Jiang Shen não esperava que eles não viessem de Marcano, mas de uma força que ele nunca havia conhecido antes. O sinal de rádio deve ter sido interceptado. Obviamente, eles não são fracos. Mas mesmo sabendo disso, o rosto de Jiang Shen permaneceu impassível enquanto olhava para Boris com um sorriso radiante. Boris não respondeu à pergunta de Jiang Shen, olhando para ele um tanto chocado. O Sr. Jiang não está preocupado com a sua segurança? Segurança? Por que eu me preocuparia com isso? Jiang Shen fingiu estar confuso e deu de ombros. Já que você quer me sequestrar, não garantiria a minha segurança? Boris esboçou um sorriso, parecendo intrigado com a lógica de Jiang Shen. Então, ergueu a mão esquerda e fez um gesto. Algumas pessoas saíram das sombras. Seus movimentos habilidosos, aliados ao seu posicionamento profissional, indicavam que essas pessoas deviam pertencer às forças especiais. Ele olhou para os rostos russos unânimes e lembrou-se de Nick dizendo que Kanye não tinha uma força especial. Jiang Shen tinha uma noção da identidade dessas pessoas. Nick estava amarrado, mas eles foram gentis o suficiente para não fazer o mesmo com Jiang Shen. Talvez, pela aparência, Jiang Shen não parecesse uma figura perigosa. KGB? Jiang Shen tentou sondar a questão enquanto olhava nos olhos de Boris. Não é de se espantar que ele fosse um profissional. Seus alunos não hesitaram nem um pouco. Boris apenas sorriu e não respondeu. Quem somos não importa, bonitão do leste. Com um tom de flerte, Jiang Shen ouviu uma voz familiar atrás dele. One quebrado. Um ouro post-apocalíptico capítulo 143. Os Três Mosqueteiros é você? Jiang Shen olhou espantado para a beldade que caminhava em sua direção. A figura alta, loira e de olhos azuis era a mesma mulher que conversou com ele no hotel. Mas a mulher não respondeu ao choque dele, apenas murmurou para si mesma. Jiang Shen, homem, 25 anos. Presidente da Future Technology, acionista de 99% da empresa. Força desconhecida, suspeita de alta tecnologia e capacidade de pesquisa. O capital inicial era proveniente de ouro, e Robert, o intermediário da UA, foi usado para vender 11.240 toneladas de ouro. A grande quantidade causou uma liquidação na bolsa de ouro da UA, que resultou em uma queda consecutiva de até 2% por 3 dias. Ao ouvir a descrição dessa beldade, Jiang Shen ficou surpreso. Uau, basicamente eles desenterraram todo o meu passado no exterior. Parece que vocês fizeram um ótimo trabalho me investigando. Jiang Shen bateu palmas e encarou. E então? O que vocês pretendem arrancar de mim? Não sou cientista, nem espião, apenas um empresário. Não tenho nada para lhes dar. Seria estranho se vocês estivessem aqui apenas pelo ouro que vale $1 milhão. Vocês não parecem carentes de financiamento. Exatamente porque você é um homem de negócios. A beldade caneiana sorriu, os olhos em suas órbitas profundas o encarando. Você não acha que sua aparência é inadequada para sua identidade? Sr. Jiang Shen. Essa é uma ótima observação. Jiang Shen assentiu enquanto agia como se estivesse pensando. Pelo menos Obis ou Bill Gates não viriam a este lugar. Então, você poderia responder à minha confusão? Ela caminhou ao lado de Jiang Shen e se aproximou um pouco, sorrindo um pouco e continuou, a razão pela qual você está aqui. Claro, mas antes disso, você poderia me dizer seu nome? Jiang Shen levantou as mãos cooperativamente, como se estivesse passando pela segurança. Ele deixou as mãos graciosas vasculharem seu corpo enquanto dizia casualmente. Natasha. Ela sorriu ao não encontrar nenhuma arma. Então, agarrou o queixo dele, como se o provocasse. Os dentes parecem limpos. Pensei que os agentes escondessem veneno nos dentes. Você já assistiu a muitos dramas? Jiang Shen revirou os olhos, sem se sentir nem um pouco tenso. Além disso, eu não sou um agente, Natasha. Parece um nome popular.
Dando de ombros com indiferença, Natália o encarou com malícia. É difícil dizer. Agora, qual é o seu motivo para vir aqui? Você está representando a si mesmo, ao seu país? Ou a força por trás de você? Jiang Xin olhou estranhamente para Natália e disse, desamparado, por que vocês, agentes, sempre fazem essa pergunta? Lembro-me de um cidadão da UAM me perguntando isso antes. Não mude de assunto, disse Natália friamente. Eu escolho ser. Natália parou por um momento, surpresa com o quão direta foi a resposta de Jiang Xin. E então? Mesmo que eu diga que trabalho para uma força policial, o que você pretende fazer? Eu não ameacei sua segurança nacional. Ele inventou uma história sem hesitar. A vida é como um espetáculo, depende principalmente da atuação de cada um. Ah, é? Depois, vamos levá-la a um lugar. Quando chegarmos lá, haverá especialistas discutindo esse problema com você. Natália se afastou um pouco de Jiang Xin enquanto pressionava o fone de ouvido sem fio no ouvido. Pacote é recolhido, pedindo carona. Roger, aqui é o Vulture, M171 implantado e a caminho. Assim que a comunicação terminou, ela não disse mais nada, apenas olhou para Jiang Xin com um sorriso. O que ela não sabia era que a conversa entre o sujeito com o codinome Abutre havia sido interceptada pelo microchip de comunicação em seu ouvido, e até traduzida para o An. Jiang Xin olhou para Natália sem emoção, mas sua mente estava girando rapidamente. 5 forças especiais russas, ou agentes. Apenas a própria IESA e Nika estão sendo controlados, e seria impraticável lidar com 5 especialistas ao mesmo tempo. Ele estava esperando por uma oportunidade. Assim como ela praticou no sistema de treinamento de realidade virtual, a IESA mirou silenciosamente através da mira. O centro da cruz era o rosto de Boris. Algo inesperado aconteceu quando os 3 pararam. 4 figuras surgiram das sombras enquanto o companheiro de Jiang Xin era feito refém. A IESA moveu levemente a arma enquanto mirava na mulher que se aproximava de Jiang Xin. Quando a beldade caneiana se aproximou de Jiang Xin e o tocou por inteiro, as sobrancelhas de Aiesa se contraíram incontrolavelmente, e seu dedo delicado esfregou repetidamente o gatilho. O rifle de precisão fantasma era avançado em todos os níveis em comparação à tecnologia daquela época. Ao ver que Jiang Xin estava em perigo, Aiesa ficou incomodada. Respirou fundo, diminuiu calmamente a ampliação da luneta e apertou um botão na lateral do rifle. Uma linha de letras azuis apareceu no topo da mira. Menor sistema de detecção de vida de longo alcance ativado. Imediatamente, as ondas azuis percorreram o campo de visão com a luneta, e alguns pontos vermelhos foram marcados. A função era inútil, pois a maioria dos sobreviventes, que tinham a capacidade, usariam um bloqueador de sinal de vida para impedir que sua localização fosse detectada. Mas no mundo moderno, sem essa tecnologia, a função era como trapaça. 2 atiradores. Aiesa ergueu as sobrancelhas, confusa. A 300 metros de distância, havia um atirador camuflado no topo de um prédio de apartamentos. A 1.500 metros de distância, outro atirador estava deitado no telhado de uma fábrica. Ambos miraram nas 7 pessoas paradas na estrada rural. Mesmo a força. Não parecia. Os 2 atiradores não usavam nada que revelasse suas identidades. Aiesa hesitou apenas por um segundo antes de tomar a decisão. Ela levou o dedo ao ouvido e disse calmamente, 2 atiradores. Existem forças amigas? Ao vê-lo, ela viu Jiang Xin balançar a cabeça levemente. Então, Aiesa perguntou, solicitando permissão para matar. Dentro da cruz, Jiang Xin falava com Natália enquanto assentia. Entendido. Aiesa fechou o microfone, colocou a mão direita no rifle novamente e posicionou o dedo no gatilho. A mira se moveu, e ela primeiro mirou no atirador a 300 metros de distância. A pessoa não tinha a menor sensação de ser a presa de outra pessoa. Ele mantinha os olhos fixos na mira. Em geral, atiradores de elite estariam absolutamente seguros antes de se exporem ao atirar. Claro, isso em circunstâncias normais. Bang! O tiro foi fraco sob a influência do silenciador. A bala penetrou com precisão na cabeça do atirador, enquanto seu crânio se partia como uma melancia. Ela não desviou o olhar do corpo dele e rapidamente mirou no alvo a 1.500 metros de distância. Como a distância era relativamente grande, ela abriu o dispositivo de cálculo da velocidade do vento e ajustou a ampliação no telescópio.
Velocidade do vento 4 km por hora. Distância 1.500 metros. Murmurou Aiesa enquanto puxava o gatilho novamente. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 144. Caos-alvo abaixado. Um sorriso surgiu no rosto de Jiang Shen. Por algum motivo, Natasha se sentiu incomodada com o sorriso do homem asiático. Ao mesmo tempo, em uma instalação militar subterrânea a 1.000 metros de distância, Dager 0 perdeu a conexão. São atiradores russos. Ligue para o Guarda 01 e inicie o plano B. Guarda 01 recebido. Como desejar, comandante. Ponto. O helicóptero M-171 surgiu no ar. A camuflagem verde tinha uma aparência assustadora. Lembrei que você disse no noticiário que os soldados russos não passaram pela fronteira. Jiang Shen usou um tom questionador. A OTAN também disse isso. Aliás, eu nunca disse que era russa. Natasha deu de ombros. Venha comigo. Acredite, se você provar que é apenas um comerciante, nós o deixaremos ir. O que te faz pensar que eu acredito em você? Jiang Shen deu de ombros e olhou para o céu. Atravessando a fronteira só por minha causa, você não vai me deixar ir tão facilmente. Mas você não tem outra escolha, Boris interrompeu rindo, não é mesmo? Jiang Shen manteve o olhar a 75 graus, olhando para o céu. A turbulência violenta obrigou-o a estreitar os olhos. Então, escondendo-se sob o ruído da hélice do helicóptero que se aproximava, num ângulo que Natasha não conseguia ver, fingiu coçar a orelha e abriu a boca. Atire no tanque de combustível. Roger. A resposta calma e reconfortante de Aiesa chegou ao seu ouvido. Bang. A bala atingiu o tanque de combustível. Mas, ao mesmo tempo, um rastro de fogo surgiu no ar e atingiu o helicóptero a partir de um prédio próximo. Ao mesmo tempo, atingiu o motor do helicóptero. Jiang Shen ficou realmente perdido ao ver o que tinha acontecido. O atirador fantasma tem um cano tão grande. RPG. Droga. Como um mosquito espantado no ar, o helicóptero começou a se inclinar e mergulhar inesperadamente no chão. A primeira reação de Natasha foi a dos homens de Jiang Shen, que rapidamente mirou em Jiang Shen. Mas, ao mesmo tempo, tiros irromperam repentinamente do barraco de madeira do outro lado da rua. As balas deixaram um rastro de poeira e detritos no chão de concreto e na tábua de madeira. Jiang Shen mergulhou para se proteger na lateral. O agente da KGB, desavisado e sob fogo, também tentou se proteger enquanto revidava. Mas o outro lado estava obviamente preparado. Eles tinham vantagem tanto em poder de fogo quanto em número de homens. Natasha cerrou os dentes, passou o braço em volta do pescoço de Jiang Shen e se escondeu atrás da coberta enquanto sacava a pistola com a outra mão. É o seu povo? Não. Se for, por que diabos estou me escondendo? Jiang Shen também estava em uma posição desconfortável. Quando a bala passou por cima, a dele também teve uma sensação assustadora. Mas a sensação que ele sentiu nas costas era boa. Qual a vantagem dos eslavos? Então cala a boca. Natasha manteve essa postura sedutora enquanto disparava alguns tiros para testar a situação. Mas imediatamente, uma onda de balas a atingiu e a forçou a se proteger. Que porra é essa? Você que está fazendo perguntas. Você precisa que eu atire nela. A voz de Aiesa foi transmitida ao ouvido dele. Seu tom soou sutil. Jiang Shen balançou a cabeça imediatamente. Ele ainda não tinha entendido a situação. Se Natasha caísse, a situação só complicaria ainda mais. A primeira coisa a fazer era esperar que eles terminassem de lutar antes de agir. Mas com aceno de cabeça, a parte de trás da cabeça arranhando algo que ele não deveria ter arranhado, os olhos sombrios de Natasha imediatamente olharam para ele. O que você está fazendo? Meu pescoço está estranho. Jiang Shen forçou uma risada sem graça enquanto olhava para o braço em volta do seu pescoço. Para sua surpresa, Natasha não continuou com raiva. Em vez disso, ela sorriu, desconfiada. Ontem à tarde, dei a você a oportunidade de se aproveitar de mim, agora você está interessado? Ou é masoquista? Ontem à tarde. Estou curioso. Se eu concordasse, o que você faria? Nada. A voz de Natasha era leve. Vou te dar uma agulha quando você tentar usar a sua. Jiang Shen forçou um sorriso quando ouviu as palavras dela. Ufa, quase concordei. Ele se encostou na maciez. Embora ainda nervoso, não achou a sensação tão terrível. Jiang Shen perguntou a Natasha,
que espiava constantemente para revidar. Você parece reprimida pelo poder de fogo deles. Não está preocupada? Preocupado? Natasha olhou para ele estranhamente e então zombou. O apoio de artilharia na fronteira não estava ali para decoração. Assim que a voz morreu, um som estridente ecoou pelo céu. Bum! A explosão ergueu o barraco de madeira já destruído para o céu. O poder de fogo do oponente enfraqueceu imediatamente. Então, alguns rastros de fumaça branca voaram pelo céu. As explosões cobriram toda a área. Ele olhou para o caos enquanto sua boca se contraía. Droga, não só a fronteira, eles até atiraram através da fronteira. Não é de se admirar que sejam os russos. Acerto direto, lindo, agradeça ao artilheiro por mim. Boris segurou os fones de ouvido e saiu da cobertura. Perigo aliviado. Levante-se, bonitão. Natasha deu um sorriso duvidoso e puxou Jiang Shen pelo colarinho. Certo, Yuri, leve o bielorrusso conosco. Vamos para o ponto B para evacuar. Bang. Sua voz foi interrompida, enquanto a expressão arrogante de Boris se congelou em seu rosto. Um buraco de sangue assustador apareceu em seu peito. Atirador de elite. Droga. Natasha empurrou Jiang Shen para o chão. Os outros ficaram na mesma posição. Não fui eu quem atirou. A voz de Aesa surgiu. O atirador está bem na minha frente e excede meu alcance. Posso atirar na bandida em cima de você? Esta é uma boa oportunidade. Jiang Shen balançou a cabeça com um sorriso forçado, mas seu nariz e boca estavam firmemente presos pela maciez. Balançar a cabeça não era o movimento mais conveniente. Esta é a segunda vez. Ele ouviu uma voz fria. Claramente, Natasha estava de péssimo humor. A segunda vez que você me empurrou. Eu só quero respirar. Não vamos falar sobre isso. O que devemos fazer? Senhorita sequestradora. Ele se afastou da suavidade, negligenciou o rosto irritado e disse inocentemente. Espantalho, espantalho, por favor, volte. Droga. O espantalho morreu. O russo chamado Yuri praguejou com raiva. Espantalho? Um dos atiradores mortos por Aesa? Nesse caso, duas forças estão competindo. Droga, por que sou tão popular? Jiang Shen praguejou mentalmente. Yuri, você vê a posição dele? Natasha ignorou Jiang Shen enquanto gritava para a cobertura atrás dela. Ser abatido por um atirador de elite era muito mais assustador do que ser abatido por uma metralhadora. Pelo menos você conseguia ver as balas da metralhadora, mas nem sabia de onde vinham as balas dos atiradores. Deixe-me tentar. Yuri cerrou os dentes. Fez sinal ao companheiro para ficar de olho em Nick, que ainda estava amarrado, e então pegou o binóculo, espiando cuidadosamente pela tampa. Contanto que marcassem a posição do atirador, um artilheiro mandaria para o ar. Bang. Vermelho misturado com branco, espalhado por todo lugar, sem aviso. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.